Diz assim: marido, amai vossa esposa, né? Então, maridos, amai vossas esposas. O princípio é ordenado ao marido o amor, mas não apenas ao marido, a esposa também. Veja Tito, capítulo 2, verso 4. Tito 2, 4. O que é que Paulo diz aqui, irmãos? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. As jovens casadas a amarem seus maridos e seus filhos. O seu marido e seus filhos. Logo, ela também deve amar ao marido. Então não é... Normalmente a gente pensa, o amor é uma obrigação do marido, não da esposa. Mas é mútuo, é ordenado ambos, né? Ambos devem praticar o mesmo princípio, certo? Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Assim que eu terminar, eu dou para vocês fazerem as perguntas, tá certo? Anotem aí as suas perguntas para que no final a gente possa abrir para perguntas. Vamos considerar primeiro, irmãos, qual a necessidade do amor mútuo? Qual é a necessidade do amor mútuo, né? O amor é a vida e a alma do matrimônio. Sem ele, né? Veja, não há como diferenciar uma maçã podre de uma maçã sã. Sem o amor, eu não tenho como diferenciar um bom casamento de um casamento ruim. Essa é a grande distinção. É por isso que você vai entender que ela é necessário para a vida e até mesmo para a distinção, né? Como é que eu vou fazer isso, irmãos? Como é que eu sei que há um bom casamento se não há de fato amor? Um puritano chamado, com o sobrenome de Smith, declarou o seguinte: a menos exista um coração unido e unificado nas afeições, tá certo? A menos que exista um coração que seja unificado nas afeições, certamente não é um matrimônio, mas apenas um nome. E eles vão habitar a mesma casa como dois venenos que vão matar um ao outro. Se não houver uma mesma afeição de coração, se não estiverem unidos, não haverá casamento, apenas um nome. E dois venenos habitarão no mesmo local para matar um ao outro, para destruir um ao outro, para adoecer um ao outro, não é? Então, é admoestado ou aconselhado o seguinte, irmãos: amar um ao outro como a sua própria alma, com pureza, com abundância e com amor matrimonial fundamental. Isto é, para que haja um bom matrimônio, é necessário que o amor seja aquilo que unifica as nossas relações, tanto de um como de outro, do marido como da esposa. Um casamento sem amor não é nada senão uma carcaça sem vida. O amor mútuo é o espírito vital, é o sangue do coração que leva às práticas, a todas as outras práticas de vida. É o sangue que bombeia para todo o corpo. É de lá que vai vida para todo lugar. Sem amor não há como funcionar. É importante ainda frisar, irmãos, que essa é a ordenança que o Senhor nos deu. Literalmente, nós devemos amar uns aos outros. Isso, imagina, dentro de um relacionamento. Nós devemos amar uns aos outros, uma ordenança bíblica que não tem como fugir. Você sabe o que é viver uma miséria de um casamento sem amor? Não amar é viver dentro de um relacionamento miserável. Miserável.
O casamento, o amor, ele é, para o casamento, uma ordenança, como o eco é para vós. Como o eco é para vós. É uma resposta no coração, não é? É uma resposta, não é, no coração para exatamente o consentimento dos lábios. Os lábios, eles vão falar aquilo que está dentro do coração. Aquilo que vai ecoar é o que está dentro do meu coração. Não tem como fugir desse princípio, irmãos. Não há como fugir da lógica inequívoca. A ordem de amar, ela precisa ser cumprida. O outro puritano disse: a união dos corpos será sem benefício se não houver amor. Duas pessoas juntas, sem amor, eles estão amarrados para toda a vida com um único objetivo: de fazer um ao outro miserável. De fazer um ao outro miserável. Será que o amor é necessário para o matrimônio? Sem dúvida. Porque sem amor não há como você viver. E não há nem como agir diante das outras responsabilidades que Deus lhe deu. Considere então agora, veja, então, primeiro a gente viu aqui, não é, a necessidade. Por que é tão necessário? Porque se não houver amor, eu tenho uma carcaça, eu não tenho um casamento. Mas agora, além da necessidade, nós vamos ver qual é a força peculiar desse amor mútuo. O casamento, irmãos, é o relacionamento mais íntimo. E por isso requer a afeição mais íntima. Quem poderia ter um coração e estar ligado ao outro com um único coração, senão aqueles que vão compartilhar uma cama, uma mesa e uma casa? É preciso ter um só coração, porque nós vamos ter a mesma mesa, nós vamos ter a mesma casa e nós vamos deitar na mesma cama. Você imagina, você vai estar você vai ser um com o seu cônjuge na mesma cama, na mesma mesa e na mesma casa, sem amor. Isso não é possível. Então, a força peculiar do amor mútuo está nisso, irmãos. É por isso que o amor não é um amor comum, é um amor singular. Assim como o relacionamento matrimonial em si mesmo é um relacionamento singular, porque é associado e linkado à relação entre Cristo e a sua igreja. É por isso que ele deu a vida por ela. Esse amor é o mais forte de todos eles. É nesse sentido, o homem e a mulher, eles estão desejosos de deixar suas famílias, de deixar seus amigos, para que eles possam se unir, unificados. É tão grande isso que eles deixam tudo para estar juntos. Deixa sua casa. O coração deles estão tão unidos, irmãos, pelo mesmo princípio da afeição, que não podem ser separados. Lembre-se, sofrimentos, angústias, eles tendem a quebrar relacionamentos e a dividir familiares, que prova claramente a fraqueza desses laços. Mas o amor mútuo é tal no casamento que não importa qual seja a tribulação que possa ameaçá-lo, se há amor entre marido e mulher, isso preencherá a quebra, a crise, e trará perdão, trará restauração, segurança, até que o sol volte a brilhar novamente na nossa casa.
nós vamos suportar juntos ali, nós vamos aguentar, porque se há amor, o sofrimento não vai nos destruir, a crise não vai acabar, nós vamos suportar isso aqui. Perceba a força do amor mútuo. Agora, em terceiro lugar, considere a natureza do amor mútuo. O marido e a mulher devem amar um ao outro com um amor firme, fervente e forte. Não um amor que vai derreter quando a beleza acabar, quando a vestimenta não for tão boa quanto não houver riqueza. O amor não pode sucumbir. Interessante, esse amor, irmãos, escreveu Ambrósio, é doce, é amável, é carinhoso, porque tudo isso foi derramado nos nossos corações. Porque tudo isso foi derramado em nossos corações e foi colocado na vida de cada um dos cônjuges. Preste atenção, irmãos. Doçura, respeito, carinho, um pelo outro. O amor, na sua natureza, literalmente, ele é forte, fervente e firme, literalmente firme. Mas é um amor inteiro também, né? É um amor pleno. É interessante que você imagina, irmãos, esse amor que é manifestado entre o homem e a mulher, né? Ele não aparece rapidamente como uma afeição ou como uma paixão, um fogo. Ele não é algo que surge como algo avassalador, mas é algo que é um hábito, ele é estabelecido, ele é plantado, ele é firmado. Ele não é algo como um vento passageiro ou um fogo passageiro, ele é aquilo que permanece, ele é inteiro. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que entre nós existe esse tipo de relacionamento, entre marido e mulher. O puritano chamado Bolton definiu essa obrigação mútua dizendo: o amor mútuo é ser atraído para a ação, é ser mantido em exercício, é o hábito da afeição conjugal e do amor matrimonial. Entende? O amor não é uma expressão de um sentimento, é ser movido para agir, é manter-se em ação, em exercício, é atrair da forma como um hábito, como aquilo que é comum, que é do dia a dia, não que algo é extraordinário, porque muitas vezes as pessoas elas pensam que o amor é um fogo que precisa ser sentido todo dia, mas é a responsabilidade constante de um para com o outro. Se esse amor firme e forte, irmãos, ele é eclipsado por um dia, ou até mesmo uma hora, disse Richard Baxter, o marido e a mulher, né, eles terão dificuldades de permanecer juntos. Se for eclipsado em uma hora esse compromisso. O marido e a mulher, eles são como os ossos que foram ligados por tendões. Não há nada que possa, irmãos, impedir que eles possam ser e permanecer juntos. Esse amor, diz Richard Baxter ainda, é o que faz com que, lembra quando um tendão rompe, ele se regenera, quando quebra, ele se refaz. Esse amor mútuo, quando existe as crises, ele se renova, porque ele não depende de sentimentos como um furacão para viver,
mas ele depende da firmeza, da segurança, da permanência, para se manter tempo a tempo. Considere também, irmãos, como o amor mútuo ele tem benefício universal, como ele tem benefício universal. Esse amor, ele faz tudo no casamento mais fácil, e a ausência dele faz tudo mais difícil. Quando o amor é abundante no casamento, ele vai até satisfazer outras necessidades, e quando falta aquilo que é para fazer, ele faz com frieza, sem vontade, como se não tivesse vida. Quando você ama, até o que não é para você fazer, você quer fazer. E quando você não ama, o que é para fazer, você não consegue fazer. O que é sua obrigação, você não consegue fazer. Interessante porque o amor vai também, ele vai temperar e adoçar todos os estados. O amor quebra e o amor compõe todas as controvérsias. O amor, ele regula todas as paixões e esquadrinha todas as ações. O amor, pode-se dizer, irmãos, que é o rei do coração. E sem esse amor, não haverá permanência no matrimônio. É obrigatório isso no relacionamento. Mais uma vez, uma combinação tão grande entre duas pessoas, numa casa, uma única carteira, e aí carteira mesmo, bolsa, dinheiro, um único coração e uma só carne. Eu preciso ser mantido por algo maior do que você possa imaginar. Eu posso dizer que a minha vida é mais fácil quando você... Dentro do relacionamento é mais fácil fazer o que deve ser feito quando você ama. Imagina, o marido chega cansado do trabalho. Imagina isso, irmãos. E é tarefa da esposa, naquele contexto que ela não está trabalhando provavelmente, depende do caso. E ela está em casa, ela está cuidando das crianças e cansada, e tem a louça para lavar, e o caba chega morto do trabalho. Não era obrigação dele lavar. Mas o amor, dessa forma, faz com que ele atenda até aquilo que não é, naquele momento da sua obrigação fazer. Ele faz com facilidade aquilo que não é nem para ele fazer. Ele faz com facilidade aquilo que não é nem para ele fazer. Ele tem alegria nisso. Ele tem prazer em servir. Podemos resumir dizendo que o amor é o resumo de todas as nossas obrigações. Tudo aquilo que um deve ao outro, o amor é o resumo de todas elas. Se nós somos linkados, irmãos, pelo laço do amor matrimonial, não é? Nós estamos ali diante da verdade dos votos que fizemos no casamento, onde o amor preenche o coração, preenche os pés, preenche as mãos, e os lábios se movem facilmente no serviço. Veja só que coisa interessante. Quando o amor enche o coração, ele preenche os pés, as mãos, e os lábios se movem facilmente para o serviço do outro. Mas onde o amor está ausente, ou as nossas obrigações são negligenciadas, ou são feitas de maneira preguiçosa, hipócrita e sem cuidado. E sem cuidado. É necessário nutrir esse amor dentro do casamento. Ainda o puritano chamado Steele diz o seguinte: esse amor trará verdadeiro contentamento
e constante conforto dentro do matrimônio. Fará todos os conselhos e reprovações aceitáveis. Manterá fora o ciúme, manterá longe o ciúme, manterá os pensamentos fixos e o coração puro. Veja que coisa interessante, irmãos. Não é ter um marido ou ter uma esposa que fará você livre do adultério. Porque se fosse assim, não havia adultério. Não é ter uma esposa ou ter um marido que fará você livre do adultério. Mas se você amar, você vai ser preservado do adultério. Não pense que quantos casamentos terminam por causa de adultério e fizeram juras de amor quando casaram. Qual é a lógica disso? O indivíduo diz assim: eu já não a amo mais. Como se pudesse simplesmente não amar e logo estar livre para poder ter uma outra mulher. Isso certamente não tem parâmetro na Escritura Sagrada. Esse amor, logo que a tempestade bata a porta, ela será aquietada. Logo que ela bata a porta, ela será aquietada. O amor deve ser pleno, largo, abundante, porque se não for assim, vai faltar, irmãos, aquilo que é necessário para cumprir as obrigações maritais. Quantas vezes você vai ter que fazer até as coisas que você não deve fazer, ou que você não queria fazer, mas vai fazer por amor. Eu sempre digo aos casais, quando os visito, é que planeje todo dia agradar o seu cônjuge, o marido agradar a sua esposa, a esposa agradar o seu marido. Faça isso diariamente, mas nunca agrade um ao outro, quando agradar ao outro significa desagradar a Deus. Mas naquilo que está dentro do parâmetro bíblico, você precisa fazer o que é próprio para agradar o seu cônjuge. Considere ainda, irmãos, quando esse amor é real no matrimônio, haverá mútuo contentamento como resultado dele. Isso fará com que o marido ele tenha suas afeições aquietadas na sua esposa, e ele vai vê-la como a mulher mais adequada no mundo para ele. E a mulher vai descansar o seu coração no seu marido, a ponto dela estimá-lo como um homem para ela e o homem mais adequado debaixo do sol. O amor faz com que o nosso contentamento seja real, porque o descontentamento é: eu não estou satisfeito com a mulher que tu me deste, e eu vou buscar uma mulher fora do matrimônio, e eu vou olhar para minha esposa e dizer: por causa do amor eu vou aquietar o meu coração, e por causa do amor ela vai aquietar o coração. Haverá contentamento. Haverá contentamento. O amor, ele preenche o coração, ele preenche o coração com tal contentamento que a mulher e o marido não vão atrás de outra coisa, porque o que elas têm, elas estão satisfeitas, eles estão satisfeitos. Sendo motivado pela graça desse amor, o marido vai olhar os defeitos da esposa e vai passar por cima. Ele vai cobrir as enfermidades dela, ele vai as fraquezas, ele vai procurar elevá-la e vai tratá-la como uma rainha. Assim a mulher vai tratar as falhas do marido e vai olhar para ele, para as falhas dele, e vai passar por cima, vai cobrir as suas imperfeições e vai vê-lo como um príncipe. O amor, irmãos,
ele torna possível a vida a dois até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Se não houver amor, o matrimônio vai cair, vai ser destruído e vai fracassar. É obrigatório isso. Quais são os fundamentos, irmãos, do amor mútuo? Quais são os fundamentos do amor mútuo? Então, um puritano chamado Rainer disse o seguinte, ele disse, existem muitos fundamentos para o amor entre o marido e a mulher, para o homem com a sua esposa. Primeiro, ele diz, primeiro ponto, não é? Ele diz que é o caráter da doação. O primeiro fundamento do amor mútuo é doação. Entenda isso. Eles são dons especiais derramados por Deus sobre cada um. Ela é a esposa adequada. Ela é aquela que foi feita por Deus, pela própria mão de Deus, e foi entregue ao marido para ser sua auxiliadora. Da mesma maneira, ele é o marido, aquele que foi apontado para ser o seu líder espiritual, o seu guia, o seu protetor na vida. E esse fundamento, irmãos, demanda que cada um compreenda isso. Nós fomos dados um ao outro pelo Senhor. A doação, o princípio claro, o Senhor nos deu um ao outro. Deus fez o homem e disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem preparou a esposa para Adão foi Deus. E foi entregue a ele. Entenda, primeiramente, não perca de vista, irmãos, a beleza desse fundamento. Fomos entregues uns aos outros. A relação entre Cristo e a igreja da mesma forma. Cristo foi dado à igreja, mas a igreja foi dada a Cristo. Lembra que Cristo disse, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Cristo está declarando, a igreja foi dada a ele. Não apenas ele foi entregue à igreja, mas a igreja foi entregue a ele. O segundo fundamento, irmãos, é o caráter da propriedade, ou do interesse mútuo que o homem e a mulher têm um pelo outro no casamento. Marido e mulher pertencem um ao outro de modo peculiar. De modo peculiar. De modo singular. Não há nenhuma outra maneira de pertencimento como essa. Nenhuma maneira de pertencimento como essa. A ponto de Paulo dizer lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu queria que você abrisse comigo, 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4, veja as palavras do apóstolo Paulo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Esse é um princípio claro na Escritura. Não há relação alguma que se compare a essa, onde o corpo dele pertence ao outro. Em nenhum outro relacionamento existe isso. Somente no matrimônio. O primeiro fundamento, então, é a ideia de doação. Segundo aspecto dos fundamentos do amor mútuo é a propriedade, e o terceiro, irmãos, é a união. Marido e mulher, eles estão unidos de tal maneira que eles se tornam um. Casamento é uma união sexual, legal e espiritual entre duas pessoas, tornando-se os dois uma só carne. É o relacionamento mais íntimo
em todo o universo. Desculpa, em todo o mundo, não o universo, mas em todo o mundo. É mais próximo, é mais íntimo do que o relacionamento entre pais e filhos. Por isso, então, demanda um amor ainda mais forte. Ora, um amor que o pai e a mãe têm por um filho é forte, mas o amor que o marido demanda para a mulher e a mulher para o marido é mais forte ainda. É mais forte ainda. O fundamento desse amor, irmãos, o fundamento desse amor deve ser notado de tal maneira na nossa vida, de que a relação marido e mulher, ela precisa ser vista como distinta de toda e qualquer relação na terra. Os nossos filhos saem da relação marido e mulher, e eles vão casar, e o homem ele vai deixar pai e mãe, vai se unir com a sua mulher. A sua filha vai ser tirada de casa por um homem que vai casar com ela. Mas vocês nunca vão se separar. Vocês nunca vão se separar. Jamais. Vocês são uma só carne. Uma só carne. Isso é tão poderoso que isso concede-nos a ideia até mesmo da Trindade. Deus fez o homem e disse: deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós sabemos que há um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade e a diversidade do ser de Deus é implementado na própria criação, quando dois se tornam um. Quando dois se tornam um. O quarto fundamento do amor mútuo é a necessidade. O homem e a mulher necessitam um do outro. O marido e a esposa deveriam olhar um para o outro como uma ajuda, como uma companhia, que eles não podem viver sem. Se você foi unido por Deus, não é bom que você fique só. Se você foi unido por Deus, não é bom que vocês vivam só. A necessidade. O marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido. Nunca queira ser autossuficiente dentro do casamento. Há uma relação de total dependência um do outro. Quinto fundamento do amor mútuo é mandamento. Pois o amor marital, irmãos, ordena que o homem ame sua esposa, não somente ou principalmente porque ela é bonita, né? Porque ela é uma boa dona de casa, porque ela cumpre as suas obrigações, porque ela é amável. Não faça isso. Mas principalmente porque o Senhor dos céus e da terra, a quem todas as afeições devem ser conduzidas, disse: marido, ame sua esposa. Marido, ame sua esposa. Esposa também ame seu marido, não somente porque ele é um bom homem, ou porque ele provê para casa, ou porque ele é uma boa companhia, porque ele é bom para você, ou porque ele te encoraja, ou porque ele é cuidadoso. Não apenas por isso, mas porque o Senhor ordenou que a mulher deve amar ao seu marido. Então nós podemos afirmar que, no quinto lugar, o amor mútuo ele é um mandamento do Senhor. Se você tem toda a justificativa do mundo para não amar o seu cônjuge, você não pode escapar desse, porque Deus te ordenou amar
o teu cônjuge. Ele mandou você amá-lo. E não tem saída para isso. Se não obedecer, se não fizer, você quebra a lei de Deus. E aí, caminhando para o fim desse primeiro tópico, quais são os meios que Deus estabeleceu para preservar esse amor? Se o amor marital, se o amor entre uma mulher não é mútuo, irmãos, e recíproco, o fim, será pervertido. O fim do matrimônio será pervertido. E tudo será desfeito. Se não há amor mútuo, o fim vai ser pervertido. O amor mais resoluto, ele vai minguar em pouco tempo, quando aquilo que alimenta o amor falhar. Você pensa, irmãos, que o limite do amor, ou que o amor, ele vai ser mantido na sua vida como uma coisa natural? Como algo que você acorda com ele, dorme com ele? Eu preciso mantê-lo, eu preciso preservá-lo, eu preciso nutri-lo. Ainda Ambrósio disse: esse coração quebrantado e mútuo, sendo preservado, irmãos, ele preserva a carne e o fruto, e infinitamente ele vai adoçar e embelezar o estado do matrimônio. Preste atenção nisso. Não pense que esse amor é algo natural, simplesmente. Se Deus ordena, você não nasce com ele. É porque precisa ser, é dado por Deus, mas precisa ser cultivado. Então o que é que eu tenho de fazer para manter e para preservar o amor mútuo? Primeiro, regularmente considere o mandamento de Deus de que o marido deve amar a sua esposa. Regularmente se submeta às Escrituras, e que a mulher deve amar o seu marido, como está lá em Tito 2,4. A consideração regular desse fundamento é importantíssima para preservar o fervor e a constância do amor que foi dado por Deus dentro do matrimônio. Eu preciso fazer isso constantemente. Bolton disse acerca do propósito desse mandamento: é necessário que a batida do coração seja, ele usa essa expressão, ele precisa bater de volta. É preciso bater e bater de volta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é necessário haver reciprocidade, é necessário que eu alimente isso e o outro alimente isso da mesma forma. Eu preciso manter a obediência à lei, preciso manter a obediência à palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu devo fazer para manter o amor no casamento é meditar na lei de Deus. Segundo, como Deus é aquele que é o criador da alma, o criador do matrimônio e criador das afeições, nós deveríamos, irmãos, estar em constante oração para que Ele possa fazer crescer o nosso amor pelo nosso cônjuge em primeiro lugar. Eu deveria orar a Deus para isso. Intencionalmente pedir a Deus isso. Deus é gracioso, irmãos, e Ele dá aquilo que Ele manda. Ele não disse ame, Ele vai te dar o amor, Ele vai te sustentar. Ele não disse creia, e Ele não disse que a fé é o dom, que Ele dá a fé. Se Ele disse para que eu ame, então Ele dá aquilo que Ele manda. Peça a Ele, que todos os seus mandamentos são dados em forma de promessa. Você precisa orar a Deus, clamar a Deus, para que Ele mantenha os nossos corações unidos, nos dê satisfação um no outro, possamos nos deleitar na pessoa um do outro, possamos sorrir, ter afeição, companheirismo, serviço e tempo juntos.
Cuidado, Deus mandou, então ore para que isso seja feito. Terceiro, considere, irmãos, a compaixão com que Cristo e sua igreja falam um do outro no Cântico de Salomão, como isso acontece de modo belíssimo no Cântico de Salomão, não é? Outra coisa interessante, ainda só um momento, por favor, eu pulei aqui na... Expressões como essa, meu amor, expressões que são usadas um para com o outro. Não há mácula em ti, tu conquistaste meu coração, minha irmã, minha esposa. Como é melhor o teu amor do que o vinho, meu jardim, minha irmã, minha esposa. Os teus olhos vêm sobre mim como uma pomba. Que linguagem intrigante, irmãos. O marido falando com a esposa, Cristo falando com a igreja. Quantas vezes nós tratamos o outro com tanta dureza, né? Dizer para a esposa, o teu amor é melhor do que o vinho. A minha alma ama. Meu amado, a mulher diz ao marido, a igreja diz a Cristo, meu amado, eu tenho prazer em ti, meu amor é extraordinário para contigo. Preste atenção como Cristo e a igreja se tratam, e tratemos uns aos outros assim. E tratemos uns aos outros assim, respeitosamente, carinhosamente. Quarto, nós devemos gastar tempo juntos. Nós devemos gastar tempo juntos. Em Deuteronômio 24:5, irmãos, Deus instruiu que nenhum israelita deveria ser chamado para a guerra durante o primeiro ano de casado. Ele deveria se manter em casa e usufruir da sua esposa com qual ele casou. O marido, Deus quer que o marido usufrua da sua esposa da sua juventude, que ele seja satisfeito com ela e que ele seja satisfeito com o amor dela. É necessário que eles gastem tempo juntos. Gastem tempo juntos. Não pense, irmãos, que haverá outra maneira disso. Vocês precisam, como marido e mulher, viver como um casal, ter tempo de marido e mulher. Ele sabe que se ele for para a guerra, depois ele pode não voltar. E o casamento, um dos propósitos é que um possa usufruir do outro, fisicamente. Como, irmãos, os casais esperam manter a chama do amor? Como podem manter a chama do amor quando eles vivem separados? Embora dois, eles são feitos um. Então eles têm uma única casa, uma única mesa. Eles não podem se ausentar um do outro, só se for por causa necessária, mas sem isso não pode se apartar um do outro. Que o teu cônjuge seja o teu melhor amigo,
o confidente, aquilo que você fala, as coisas necessárias para ele. Que possamos falar juntos, ficarmos tristes juntos, felizes juntos, compartilhar os nossos sentimentos um com o outro. E quanto mais nós fazemos isso, você vai ver que até as discordâncias serão facilmente restabelecidas. Não permita que a tua ira não faça com que você durma sem fazer as pazes com seu cônjuge. Que o sol não se ponha sobre a tua ira. Não permita que a tua ira dê ao maligno oportunidade para trabalhar contra as tuas afeições. O puritano chamado Secker disse: o marido e a mulher deveriam ser como duas velas que estão juntas, que faz com que a casa seja mais clara, ou como duas flores perfumadas, que adoçam e embelezam o ambiente, ou como dois instrumentos afinados, que quando juntos produzem uma música melodiosa. Marido e mulher, eles são na realidade um único, eles são únicos, são dois que são um, e não tem como fugir disso. Mas em quinto lugar, irmãos, o amor mútuo é preservado no aumento do exercício religioso. Quando você tem tempo para vir à igreja com sua esposa e seus filhos, quando você tem tempo para orar com ela, com eles, quando tem tempo de adoração, quando eles pensam na cidade celestial onde eles vão viver, cantando os salmos juntos, em exercícios de piedade juntos. Não pense que vocês vão manter o casamento, irmãos, não tendo prazer com a sua família na casa do Senhor. Não pense que vocês vão manter o matrimônio tendo mais prazer nas coisas do mundo do que na casa de Deus. A observância religiosa, irmãos, é tão crítica que não importa, o amor de um casal pode ser forte e fervoroso. Se eles falham em honrar e obedecer a Deus juntamente, rapidamente, eles vão começar a se afastar um do outro. Rapidamente eles vão começar a ter crises um com o outro. Lembre-se, antes de Caim matar Abel, Adão se separou de Deus. Não pense que você vai estar unido, obedecendo os mandamentos de Deus, cumprindo a ordem divina no amor mútuo, no matrimônio, quando você não está diante daquele que supre as tuas necessidades e que te concede o amor, que é amor e que fornece graça para você amar o seu cônjuge. Como você vai fazer isso? É impossível. E sexto lugar, irmãos, faça tudo o que você puder para provocar o bem no seu cônjuge, ao invés do mal. Faça com que o bem apareça no outro. Você sabe a fraqueza do outro, não instigue o outro para fazer aquilo que é mal. Você tem as chaves nas mãos. Enterre.
aquilo que produz o mal no relacionamento e traga à tona aquilo que é bom no relacionamento. Terminando, irmãos, lembre-se, todos vocês casados, todos vocês que esperam casar, o amor mútuo é uma pérola preciosa que deve ser protegida. É uma chama que deve ser alimentada. É uma ordem dada por Deus que deve ser cumprida. Não imagine ou pense casar sem a graça do amor mútuo. E uma vez casado, não passe um único dia sem orar pela preservação, pelo aumento e pela perfeição do seu matrimônio, porque Deus é glorificado quando o amor mútuo do nosso matrimônio aparece, quando o amor mútuo entre Cristo e a igreja é revelado na maneira como nós nos amamos dentro de casa. Não deveríamos gastar um único dia sem isso. Próximo encontro nosso, nós vamos falar do outro aspecto da mutualidade no relacionamento, a pureza e a benevolência, como nós precisamos mutuamente zelar pelo outro, certo? Nós vamos encerrar e logo após eu vou abrir aqui para alguma pergunta, algum irmão tem alguma dúvida, poder fazê-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados a viver segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tem piedade de nós, tem misericórdia da nossa alma. Que o nosso coração seja certo, ó Deus, reto, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós, não seguindo os nossos próprios pensamentos. Restaura o casamento, restaura o nosso amor um pelo outro. Restaura, Senhor Deus, a fim de que o Senhor seja exaltado na nossa casa e Cristo seja glorificado no meio da nossa família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.